Olá, eu sou a Ana Paula e esse é o podcast Sai da Mente. No episódio de hoje eu trouxe uma convidada muito especial, diretamente do Sul, que eu conheci e me identifiquei muito com ela, né? Tanto na parte da energia, ela é geminiana, né? Que é um signo que bate muito com o meu. Meus melhores amigos são geminianas e a gente se deu muito bem, né? Eu tive o prazer de fazer esse convite para ela e fiquei muito feliz dela aceitar. Vamos conhecer ela? Seja bem-vinda, Patrícia. Obrigada, Ana. Conseguimos, né, uma agenda para vir aqui e é uma alegria muito grande estar aqui junto contigo. Tava monitorando a sua vinda para Franca para segurar. Mas era para ser agora. Você sabe, né? Como boas bruxinhas, a gente sabe que tudo tem o tempo certo, Exatamente. Né? Antes da gente começar nosso bate-papo, eu vou pedir para você embaralhar as cartas, oráculo, né? Você já é mestre nisso, né? Então, ver qual a reflexão que você vai tirar. Aí eu vou ler para você, depois você vai me falar se fez algum sentido e a gente começa o nosso bate-papo. Tá bom. Vamos lá, então, para nossa carta. Invisibilidade. Se quiser, pode pegar a carta, se conectar. Tem gente que gosta até depois de tirar foto para guardar. Invisibilidade. Você não precisa mais se esconder. Chegou a hora de se reconhecer e brilhar para o mundo. A imagem dessa carta diz muito. Temos uma mulher numa janela, tá um sol lindo e brilhante lá fora, mas ela vira o rosto. Será que ela viu a paisagem? Ela também tem um espelho nas mãos e a imagem refletida está se escondendo de si mesma. Por que alguém se esconderia de si mesma? Essa carta da invisibilidade traz para nós uma energia muito específica, que na grande maioria das vezes está relacionada com a nossa infância. A criança, em sua pureza, não tem medo de se expressar e de mostrar quem é. Mas com o passar do tempo, ela percebe que quando ela faz esse movimento, é ignorada, ridicularizada ou até mesmo punida, por se mostrar como é. E neste momento, ela cria uma crença através dessa percepção de que ela não tem valor nenhum. Essa crença traz consigo um medo de ser vista, e a partir dali é como se houvesse um acordo interno de ser invisível para o mundo. Será que no meu posicionamento do mundo eu me permito ser vista realmente? Desejar ser vista é bem diferente de se permitir ser vista. Existem pessoas que têm a vontade de crescer profissionalmente, conquistar um lugar de destaque, porém suas atitudes sempre as mantêm na visibilidade de alguma forma. Procrastinação, resistência, e assim passam uma vida se protegendo através dessas atitudes do risco de ser exposta. Se essa carta saiu para você, é uma grande oportunidade de expandir a visão sobre si mesma, perceber algo que está aí que antes não era visto, tomar consciência de que uma parte está no movimento de invisibilidade. É algo importante de ser acolhida dentro de nós, para que a partir disso possamos buscar os recursos para se posicionar no mundo. Sim, você é adulto e já pode se mostrar com segurança quem é. O mundo pede a sua contribuição. Se você deseja ir além desta percepção, pode ver que a grande questão da invisibilidade é que, na verdade, você também não consegue se ver, e isso está ilustrado no espelho. Será que nesse momento você consegue ver toda a sua potência, tudo o que você realmente é? Ou se confunde com todas as vozes da mente, que guarda os julgamentos do mundo sobre você mesma? Saiba que quem é invisível, além de não ser vista, não tem uma imagem clara e definida de si mesma. Esta carta é então um grande convite para se posicionar no mundo, mas também para que você se conceba na totalidade. E aí, fez algum sentido? Olha, eu acho que sempre faz sentido, né, Ana, se a gente parar para pensar. E não só olhando aqui para mim, que esse processo eu já venho há alguns anos, né? Essa parte de invisibilidade, de entender o que tem dentro de cada uma de nós, mas eu acho que está muito relacionado com o que eu faço hoje, de trazer e proporcionar isso para as pessoas. Será que todo mundo sabe o potencial que tem dentro de cada uma, né? Principalmente a gente olhando, nós mulheres, né? Que já sabemos qual é a dificuldade e como elas demoram para olhar, que dentro delas existe alguma coisa que brilha mais, que precisa sair, mas muitas vezes elas acabam se escondendo por conta da sociedade. O medo. Então, assim, pensando com o que eu faço hoje, essa carta tem muito sentido. Muito sentido. Eu já venho há algum tempo já sem me preocupar com isso, sem medo de conhecer o que está por fora, entendeu? Então, de uns anos para cá, eu tenho trabalhado muito dentro de mim mesmo. O meu autoconhecimento, tudo que eu posso, toda a potência que tem aqui dentro da Patrícia. E como que a gente coloca isso para fora? Medo eu não tenho, nunca tive. Mas eu acho que está muito relacionado com o que eu faço hoje.
E a gente estava conversando um pouquinho antes, né, daqui da gravação, sobre a questão do papel do ser mulher, porque às vezes a gente se identifica com os papéis, né, tanto de mãe quanto da carreira, né, da profissional, da esposa, da filha, que a gente se perde como mulher, né, foi até o gancho que eu fiz para você, né, eu falei, não, eu quero que você traga pro podcast a Patrícia mulher, não seus papéis, né, e como é que você se sente em relação a isso? Quando você me perguntou, eu falei assim, tá, vou falar sobre isso. Entendi o que a Ana quer. E eu pensando, né? Hoje de manhã eu falei assim, nossa, tem muita coisa que tem aqui. Tem muitas Patrícias aqui dentro, né? Porque a Patrícia mãe, que é um mundo totalmente diferente. A Patrícia esposa, a Patrícia filha. A Patrícia colaboradora. A Patrícia reikiana, que trabalha junto com outras pessoas, a Patrícia que gosta de jogar um beach tênis. Então tem muitas Patrícias aqui dentro. E isso é importante, que as pessoas tenham essa consciência de saber que tem muitas mulheres dentro de nós. Mas o que a gente quer colocar para fora, né? Qual é a mulher que a gente quer colocar para fora e quer mostrar para o mundo, né? Porque esses papéis eu vejo que muitas vezes, para muitas mulheres, são como máscaras, né? A gente assume tantos papéis aí fora, tantas responsabilidades, e a gente esquece quem tá aqui dentro, querendo realmente ser vista, né? Eu falo que a carta, às vezes, ela traz um assunto que é o tema que a gente realmente precisa falar para as pessoas que vão assistir a gente, né? Sei que você trabalha também muito com mulheres, né? Tem aí uma parte do seu trabalho como comitê, né? Mulher. Sim, então, é uma você jornada, tem essa missão, né? É uma jornada. Desde 2017 que eu trabalho com o Comitê Mulher. E assim, e não paro. E a gente vê que cada vez mais esse movimento vai ganhando força, vai gerando uma energia diferente. E o universo, ele vai encaminhando. É sempre o universo que manda as pessoas para os lugares certos, no momento certo, na hora certa. E às vezes a gente não entende. Fala, por que não deu certo agora? Por que eu não tô participando disso? Por que só veio esse momento agora? Porque era o momento de você se reconectar com você mesmo. Então, desde 2017, eu acompanho muitas mulheres e o quanto que gerou isso de transformação na vida delas. Eu acho que isso é importante, né? Eu passei por uma transformação em 2020, logo no início da pandemia, no início de um processo de depressão. E daí eu falei, como assim depressão? Patrícia, que sempre conversa bastante, sempre tá fazendo muita coisa. Mas eu acho que foi aí que alguém falou assim, não, vamos segurar, porque ela tá olhando muito para fora e ela não tá olhando para dentro. Foi aí que começou meu processo de autoconhecimento. E daí eu percebo quantas mulheres que vêm nessa tona aí de estar sempre fazendo alguma coisa, parece que tem que estar ocupando o tempo inteiro, a sua agenda tem que estar o tempo inteiro ocupada para se dizer que, nossa, ela é competente, porque a gente já tem essa parte que vem com os homens, né, de mostrar competência. E a gente fala assim, mas por que a gente precisa o tempo inteiro estar fazendo alguma coisa? Por que as 24 horas do dia a gente tem que estar fazendo alguma coisa? Não precisa, porque a gente precisa do tempo para nós. Esse veio junto com o patriarcado, né, essa questão, as mulheres no mercado de trabalho, a gente quis, a maioria, né, assim, quis competir, vamos colocar assim, com os homens, e as mulheres são totalmente diferentes, Sim. né, a gente, né, vou falar numa linguagem que você já conhece, nós somos regidas aí pela natureza, pela lua, tem os ciclos externos, né, as fases da lua que influenciam a gente, os nossos ciclos internos, então a mulher tem o próprio ritmo, né, e quando a gente tenta se encaixar nesse ritmo dessa sociedade desenfreada, né? Esse excesso de informação, de distração, a gente vai se perdendo. É isso. E eu acho que assim, quando nós temos eu falo que tudo tem um propósito, né? Não é à toa que nós estamos aqui, né? Mas o quanto que a gente pode levar essa informação para outras mulheres também, né? Sim. Para que elas tenham essa reconexão e elas sintam realmente qual é a essência de ser mulher. Aqui eu não tô falando de feminismo, até porque eu acho que é uma luta assim meio injusta. Radical demais, Radical né? demais, eu acho que a gente não precisa disso. Mas é o olhar feminino, o que tem dentro de nós? Será que a gente está preocupada com isso mesmo? Será que... Ou a gente está vendo o que a sociedade está pedindo para que a gente seja?
Eu acho que esse feminismo veio também nessa época, né, da mulher querendo competir com o homem. E eu não sei, assim, pelo menos no universo que eu vivo, eu tô vendo muitas mulheres se conectando com o seu feminino sem anular o homem, né? Realmente fazendo essa integração, né, do masculino com o feminino, recuperando esse feminino dentro da gente, né? E outra coisa também, Ana, que eu lembrei, se a gente pegar os livros da Brené Brown, que ela fala sobre a arte da vulnerabilidade, a mulher, ela pode ser vulnerável. Ela não precisa ser esse campo forte o tempo inteiro, porque quanto mais a gente sustenta isso, de não dependência, ainda mais agora que vem essas imagens, principalmente de algumas famílias, né? De olhar assim, a mulher ela tem que ser independente, a mulher tem que ser forte o tempo inteiro, a mulher tem que ser isso, tem que ser aquilo, e vai criando aquelas máscaras, né, aquelas camadas em cima da mulher, e daí ela deixa para trás a vulnerabilidade dela. E tá tudo bem ser vulnerável, tá tudo bem ser triste, falar assim, eu não dei conta, e tá tudo normal, não precisa se autoculpar em relação a isso, porque quanto mais a gente deixa de ser vulnerável, mais a gente vai criando essas camadas, e isso pesa. E a hora que pesa, daí você já tá lá no fundo do poço. Mais difícil você conseguir se reerguer, se reestruturar, porque você não se permitiu ser frágil quando precisa ser frágil. Deixar ser cuidada, né? Isso. Eu acho que eu venho de uma geração que a minha mãe falava, né? Olha, você tem que trabalhar para você não depender de ninguém e tal. E assim como as outras mães também, né? De vir falando sobre isso. E daí você vai criando aquelas camadas, Eu lembro uma vez que meu marido ainda falou para mim, falou assim, mas você... Quando começou o processo, ele falou assim, mas como você? Você sempre está sorrindo, você sempre está fazendo alguma coisa. Você não é forte? Assim, eu sempre te vi tão forte. Eu falei, quem disse que eu sou forte? Mas é a camada que eu criei achando que eu sou forte. E eu não preciso ser forte. Eu posso ser vulnerável, eu posso ser frágil, eu posso ser cuidada, mas daí é muito mais difícil você se permitir fazer isso. Eu acho que tá na hora da gente tirar aquela capa de mulher guerreira, né? Porque todo mundo reclama. A maioria das mulheres, das mães, reclamam da sobrecarga, né? Sim. Né? A gente tem muita sobrecarga. E se a gente não... Eu também, nesse processo de autoconhecimento, eu comecei a reconhecer, porque eu usava muito. Eu acho que, igual você falou, a nossa geração, ela veio com essas crenças, né? De mulher forte, de mulher independente, né? A Mulher Maravilha, que tanto falam, né? E eu vejo muitas palestras falando da Mulher Maravilha, que a mulher tem que ser aquele monte de coisa. Será que precisa? Quanto tempo a gente vai conseguir bancar isso sem adoecer, né? É preciso, às vezes, de um burnout, né? De uma depressão, de uma crise de ansiedade, pânico, né, para poder resgatar, ou a gente pode de repente ter essa consciência, né, ouvindo uma história de alguém, né, eu gosto de trazer muito essa questão da expansão da consciência aqui no podcast, né, eu acho que a gente tem essa missão, a gente se conectou demais, né, eu lembro do evento que, até uma coisa que eu quero falar aqui, que eu fiquei muito feliz, você lembra que eu te mandei mensagem, né, quando eu tava fazendo parte do comitê, e eu nunca tinha ganhado nada, né? A gente fala que você tem sorte, se não tem, mas eu acho que não é a questão da sorte. É a questão de você ter trabalhado o seu merecimento, o seu recebimento. E eu fiquei tão feliz, mas tão feliz, aí ó, emocionando demais, que eu te mandei mensagem e a gente teve aquela oportunidade, né, de passar uma semana lá juntos, né, e aquele tanto de mulher maravilhosa que foi junto, ter podido conhecer a cultura também do Sul, né, daquelas mulheres fortes também, mulheres até do agro. Eu achei assim, foi uma oportunidade imensa para mim, né, que eu te mandei mensagem assim, em êxtase, coloquei no Stories, eu falei, nossa, tô começando a abrir os olhos para esse receber, para esse merecimento. É isso, a gente precisa se permitir, porque quando a gente não se permite, nada chega para nós. Você tem que estar aberto. Eu recebo, eu sou grata, eu tenho merecimento, não ficar se culpando. Mas será que eu sou merecedora disso? Mas será? Então fica, sabe, aquele monte de perguntas, aquele monte de coisas. Sim, a gente é merecedora. E a gente precisa estar aberto
para receber, porque a hora que se a gente não mudar a nossa forma de pensar em relação ao universo do que pode ou que não pode chegar para nós, não vai chegar. É a nossa vibração, né? A vibração conta muito, né? E a vibração tá em tudo, né? No que você lê, no que você assiste, no que você vive. Então, uma pessoa que vive lá só de notícias ruins, só olhando aquelas notícias do jornal, tragédia atrás de tragédia, e daí vai ver isso, vai ver... Nossa, a vibração dessa pessoa é totalmente diferente. Agora, quando você já começa a mudar a sua vibração, as coisas começam a se encaixar na sua vida de um jeito que você fala, nossa, quando foi que começou a mudar tudo isso? A hora que eu comecei a vibrar diferente. E tudo isso eu falo que quando eu comecei a estudar, né, sobre essa questão de física quântica, de autoconhecimento, espiritualidade, eu vi que as músicas que a gente ouve, né, as muito séries sentido. E filmes, tudo, o nosso cérebro não sabe reconhecer que aquilo é uma ficção, que aquilo, né, é uma produção, que aquilo lá não é vida real. Depois disso, eu mudei totalmente, assim, o que eu assisto é tudo muito escolhido a dedo. Lá em casa eu coloco aquelas músicas, não sei se você conhece, do Reverb Poesia. Eu coloco aquelas músicas, hoje mesmo eu coloquei, né? Aquelas músicas meus filhos já adoram, meu marido também. Eu acho que essa transformação nossa, né, como mães também, como mulheres, dentro de casa, a gente consegue contagiar a nossa família toda e as pessoas ao nosso redor, né? Até porque a gente influencia diretamente nos filhos, né? Então, assim, dependendo de como tá a sua vibração, também vai para os filhos. Sim, né? E quanta coisa também que a gente traz da nossa ancestralidade. Porque se a gente for falar de ancestralidade também, a gente tem assunto para dar e vender aqui, nossa né? Senhora. Mas de quantas coisas que a gente pode ressignificar, porque isso não vai reverberar na vida deles. Para não continuar nas próximas gerações, Para continuar né? nas próximas gerações. Porque tem coisas que a gente vai trazendo da nossa ancestralidade e você vai vendo a repetição de ciclos, né? A avó foi assim... A mãe foi assim, a filha foi assim, a neta foi assim, daí vai falar assim, nossa, aquilo lá é um karma da família. Mas é porque não ressignificou a parte da ancestralidade. Quando a gente começa a olhar para a nossa ancestralidade, honrar de onde nós viemos, o negócio começa a fluir, a vida começa a fluir e você consegue quebrar esses ciclos para que isso não vá reverberando no futuro dos teus filhos também. Muitas pessoas acham que honrar é seguir o mesmo caminho. E não é, né? A gente tem que se adaptar a novas realidades, né? É realmente agradecer tudo que passou, cada um viveu o que tinha que viver e a gente tem que viver a nossa vida, a nossa história, né? Exatamente. E cada um escreve a sua história, né? Independente da família, e esse vínculo permanece para sempre da família, né? É verdade. E a gente estava falando um pouco antes sobre culpa, né? Aí tem aquela frase, nasce uma mãe, nasce uma culpa. Mas eu fiquei pensando, a culpa veio muito antes da maternidade, né? Nós mulheres, acho que a gente já traz essa culpa da ancestralidade, né? Igual você falou. E a gente se sente culpada, muitas mulheres se sentem culpadas por descansar. Não se permitem. Quantas pessoas eu converso? Não, nossa, eu não consigo parar. Eu tô trabalhando de madrugada, isso é aquilo. Mas por quê? Não, eu me sinto mal, me sinto culpada se eu parar. Mas eu era assim, Ana. Eu era assim. Eu e daí foi... eu era assim e foi isso que foi o ponto-chave de ter que parar no pronto-socorro porque tava com uma crise de ansiedade. E daí do pronto-socorro sair e falar assim, não, Patrícia, você precisa buscar um psiquiatra. Daí você assusta, né? Psiquiatra, mas por que psiquiatra? E daí você começa a analisar como é que você estava vivendo. E desde então, eu comecei a mudar, a pensar diferente, a agir diferente. Então, faz 2 anos e meio, mais ou menos, que eu entrei para um grupo de espiritualidade. E aqui eu não estou falando de religião, porque as pessoas confundem a espiritualidade com a religião. Sim. Então, assim, eu estudo a espiritualidade. Não estou falando de religião nenhuma. E isso mudou muito na minha vida. A forma de viver, a forma de pensar, a forma de como a gente enxerga e o que nós viemos fazer aqui. Né? O que a Patrícia veio fazer nesse mundo agora? O que ela precisa trabalhar? O que ela precisa olhar? O que ela precisa viver? O que ela precisa experimentar? Então, há 2 anos e meio, mudou assim, ó, meu nível de consciência é muito grande. Eu quero ainda trazer esse tema aqui pro podcast, que eu acho assim... Para mim, eu tenho essa consciência já faz um tempo, né? Sobre a diferença entre espiritualidade e religião, né? E assim, eu quando assumi mais a parte de espiritualidade, né? E realmente deixei a questão dos dogmas religiosos me controlarem,
eu me conectei muito mais com Deus. A gente tem essa conexão direta, né? Porque nós Exatamente. somos, né? Nós somos filhos de Deus, então a gente tem essa imagem e semelhança, né? Quais são nossas atitudes, o que a gente faz, né? E igual tem os mandamentos, eu falo assim, a mulher não olha a questão de amar a si mesma, então a gente tem que se colocar em primeiro lugar, né? Tá tudo na Bíblia, depende muito do ponto de vista de cada um, né? Exatamente, e às vezes as pessoas falam assim, nossa, mas eu preciso conversar com Deus através de uma outra pessoa. Quando a gente vai pro lado da religião, a gente acessa Deus através de uma outra pessoa. É terceirizado, É terceirizado, e não precisa. Você pode conversar com Deus a todo momento. Ele tá ali para nos proteger, pra gente conversar, para desabafar. Então, assim, a nossa conexão é direto com Ele. A gente não precisa de um terceiro para fazer isso. E daí eu escuto muita gente falar assim, mas eu não sei rezar. Mas você não precisa saber rezar. Você só precisa saber conversar com Deus. Só que você precisa ter esse momento. São crenças religiosas que a gente traz, como as crenças familiares também. As crenças da sociedade, de que a gente sempre precisa do outro para resolver a nossa vida. E a gente tem essa conexão direta, né? Quanto mais a gente estuda, expande a nossa consciência, mais a gente vai se libertando dessas crenças e acessando, né, o nosso Deus interior aqui. É isso. E é muito lindo. É muito lindo esse processo. A hora que a pessoa começa a perceber e ela começa a sentir, ela não para mais. E é por aí, né? As pessoas buscam tanto fora a questão da essência e do propósito. E esse é o caminho. É olhar pra dentro. É olhar. E esse é o mais difícil, tá? É o mais difícil. Porque olhar pra fora é muito fácil. Eu tô olhando pra fora e tô enxergando outras pessoas vivendo uma vida que não é real. Principalmente se a gente fala de redes sociais. Porque nas redes sociais a vida de todo mundo é maravilhosa. Todo mundo tá feliz, todo mundo ganha bem, todo mundo... Só que assim, será que é tudo isso? Então assim, eu preciso olhar para mim, olhar a minha jornada. Então, eu trago muito isso nas formações dos comitês, né? Qual é a jornada que você traz? Qual é a tua história? O que você viveu para chegar até aqui? Não tô falando do outro agora, eu tô falando de cada um. Nas oficinas de educação financeira tem um momento que a gente traz isso, né? Porque quando você fala de educação financeira, você está falando sempre do que as pessoas têm, né? As pessoas têm um carro bacana, têm uma casa legal, têm um trabalho legal, ela viaja para lugares espetaculares, mas assim, e eu sempre olhando o outro. Mas e a minha jornada? O que fez eu chegar até aqui? O que eu olho para trás e eu falo, nossa, isso aqui foi fruto do meu trabalho, isso aqui foi fruto do meu esforço, é isso daqui que eu consegui e conquistei. Eu não preciso olhar para o outro, mas eu tenho que ter gratidão por tudo que eu conquistei, sem depender de outras pessoas. Igual aqueles termos, né? Sucesso, felicidade. A gente vai basear no sucesso, na felicidade do outro. O que é sucesso para você? Né? Eu falo assim que nessa jornada, né, do marketing digital, desde quando começou a pandemia, eu comecei nossa, eu preciso, né? Tá entrando com tudo agora na pandemia, eu preciso correr para fazer. Aí me deparei com filhos em casa, né? Eu tendo que ser a professora também, né? Ter mais esse papel. Todo mundo se isolou, eu tinha uma ajudante, aí de repente não tinha mais, né, na era de lockdown, e eu querendo acompanhar o mercado digital, porque a gente tem que sair na frente, estudar. Depois teve uma hora que eu parei e falei, peraí, eu tô acompanhando pessoas que não vivem a mesma realidade que eu. Sim. São, por exemplo, homens, né, que aí eu falei, não, a partir de agora eu vou começar a procurar mulheres, mães que tiveram casadas, porque é a minha realidade hoje, que tiveram sucesso no digital. Aí sim eu posso começar a me inspirar. Porque como que eu vou comparar a minha vida de hoje, querendo comparar com uma pessoa que não vive a mesma realidade? Eu vou me machucar, eu vou frustrar, sobrecarregar mais ainda, me cobrar, sendo que a minha realidade é outra. Porque você não vai dar conta nem dos filhos e nem do trabalho. Não, é a questão da atenção plena, né? A questão da gente estar presente e enxergar isso, né? O quão você está espelhando na vida do outro. Né? Olha pra dentro, olha pra você e faz a sua jornada. É por isso que eu falo, tem que olhar a sua realidade. E as pessoas não estão acostumadas a olhar a realidade que elas vivem. Elas estão acostumadas a viver a realidade dos outros. Sempre o externo. Sim. E não o que ela precisa ali pro momento. É a questão até da autorresponsabilidade, né? As pessoas não estão acostumadas com essa palavrinha. É muito mais fácil olhar e culpar o outro de tudo. Né? O quanto a gente está preparada para assumir que nós somos os únicos responsáveis pela nossa vida. Mas isso só acontece quando a pessoa faz terapia.
Na hora que ela começa a fazer a terapia, porque tem muita gente que tem resistência para fazer a terapia. Muita. Não, pra que eu vou ficar falando lá? E eu fiz um ano de terapia. Nossa, a terapeuta falava cada coisa. Eu falava assim, é verdade, não é culpa dos outros, é minha. Isso não é o outro, sou eu. E daí que é o processo doloroso de olhar para dentro e começar a falar assim, não, eu sou responsável por isso. Não é o outro, eu tenho que parar de deixar que o outro influencie as minhas decisões, as minhas tomadas de atitudes. Então, começa a ter, mas a terapia, ela é vida. É vida para quem faz. É necessidade, né? Precisa. Quem não consegue trabalhar, o autoconhecimento começa por aí. Porque daí você precisa de uma outra pessoa para falar o que você é. Sim. Nossa, eu sou suspeita, né? Faço terapia há muitos anos e não vivo sem. Eu sinto muita falta dessa parte, principalmente essa parte energética, né? Igual você também é reikiana. A gente tanto terceirizar, assim, ouvir uma terapeuta, quanto a gente ter ferramentas pra gente conseguir se cuidar. E cuidar da nossa família, né? E o reiki também, quando as pessoas perguntam assim, mas o que é esse reiki? O que ele faz? Não sei o quê, porque daí já confundem com religião também. É outra coisa que a gente tem que deixar bem claro. O reiki não tem vínculo nenhum com nenhum tipo de religião, mas sim, de novo, conectando com a espiritualidade, né? E as pessoas estão acostumadas a cuidar somente do quê? Do corpo físico. Do eu vou no médico, tomo um remédio, pronto, acabou. Né? Os sintomas. Tá com uma dor de cabeça. Mas por que eu tô com essa dor de cabeça? Vou lá, tomo um remédio e pronto, acabou. Deu isso. Vou lá, tomo um remédio. Então, assim, você tá tampando essa dor, mas ela tem uma causa. E as pessoas não entendem ainda que todas as doenças que nós temos tá relacionada ao nosso lado emocional. Sim. É alguma emoção que não foi trabalhada, que aquilo acabou gerando uma doença no corpo. E as pessoas estão acostumadas a cuidar do quê? Do que é real, do que é palpável, do que está doendo aqui agora. Do que consegue ver, Do que consegue ver. E quando a gente fala do reiki, a gente vai trabalhar em 4 estados, né? Que é o corpo físico, o mental, o emocional e o espiritual. E as pessoas não sabem disso, porque não enxerga. Enxerga o físico, o que é palpável, o que está visível. E quando eu começo a falar do reiki, que é esse equilíbrio entre os 4 corpos que a gente todos temos, né? As pessoas falam assim, mas como assim? Eu falei, assim. Mas eu tô sentindo alguma coisa. Tem gente que sente durante uma sessão, tem gente que não sente nada, acha que não tá fluindo, mas se eles soubessem o poder que o reiki traz na vida das pessoas, o quanto que ele traz esse equilíbrio entre esses 4 corpos, aí vai ver a diferença que faz. Eu não vivo mais sem. Não vivo, e eu acho muito lindo. Ainda estava comentando contigo, semana passada eu fiz uma sessão de reiki com uma grávida. Sim. E foi a experiência mais maravilhosa da minha vida. Eu falei para ela ainda, para a mãe, né? Eu falei assim, você fez com que eu tivesse a melhor sessão da minha vida, porque daí você está tratando de alguém que nem veio no mundo ainda. Sim. Mas que está ali. Não, e o reiki, assim, eu sinto muita diferença quando eu não faço, né? Eu fico esgotada, eu falo, não, eu preciso recarregar a minha energia. E esses dias eu tava até falando, faz um mês, né, que eu tô com sono atrasado, né? Não sei se você viu, eu acompanhei minha irmã, né, aos finais de semana no hospital. E aí eu falei, nossa, era pra eu estar acabada, né? Se eu não tivesse essa ferramenta, esse reiki, era pra eu estar, assim, totalmente acabada, cansada, esgotada. Mas eu tô recarregando as minhas energias todos os dias, né? Me curando todos os meus corpos, restabelecendo. É isso, mas as pessoas não sabem que a gente tem esses outros corpos e que a gente precisa cuidar. E as pessoas não sabem que a gente consegue ter ferramentas pra gente se cuidar. Sim. E não também terceirizar a nossa saúde, né? É isso. Porque eu falo que terapia é uma vez na semana, né? Mas você sai de lá, pode ser que aconteça alguma coisa que, se você não estiver presente, não tiver as ferramentas para se cuidar, você vai esperar lá 7 dias para a próxima sessão de terapia. E dependendo, né? Deixando sempre pro outro, né? Sempre pro outro. Deixando pra terapeuta te curar, né? De resolver os seus problemas. E não é ela, né? É nós, né? Sim, a gente tem que ter essa questão desse empoderamento energético também. Né? Se a gente tiver as ferramentas, a gente consegue se cuidar até a próxima sessão pra gente recarregar novamente, né? E agora vamos falar de cooperativismo? Adoro. Então, a gente se conecta muito também nisso, né? Antes de conhecer real, né, o cooperativismo, participar de todas os eventos também, os conhecimentos que vocês trouxeram, eu já tinha essa
essa percepção, assim, eu sempre gostei dessa questão de, vamos estar todo mundo junto? Eu quero abrir alguma coisa com mulheres, cada uma fazendo o que é boa e juntos a gente crescendo, algum negócio, alguma coisa. Aí depois eu fui entender que isso também é cooperativismo, né? Sim, o cooperativismo, ele surgiu lá, né, desde muito tempo atrás. E eu falo que eu vivo cooperativismo só no Sicredi há 24 anos, mas eu já trabalhei numa cooperativa de produção antes por 3 anos. Então, assim, o cooperativismo já faz parte da minha vida há 27 anos. Nossa. Vivendo todos os dias. Isso. E ele é muito transformador de realidades. Porque as pessoas ainda não têm consciência do quanto o cooperativismo ele impacta e ele transforma a vida de pessoas. Então, ele é muito importante ainda. O pessoal tem muita visão do cooperativismo só no agro, né, por conta das cooperativas agrícolas, mas as cooperativas de crédito exercem um papel muito importante na sociedade. Porque ainda ontem nós tivemos a nossa assembleia aqui, e foi engraçado que tem uma nova integrante do Comitê Mulher, que a gente estava conversando depois, que ela falando, trazendo mais uma pessoa para dentro dos comitês, do Comitê Jovem também, que é um outro desafio nosso, trazer os jovens para dentro do cooperativismo, para viver essa nossa realidade. E ela falava assim, você não está entendendo. E assim, ela mal começou. E ela já foi, assim, a gente fala, já tá com sangue verde correndo, né, pelo corpo dela. E ela falava assim, você não tá entendendo. Só de você ter uma conta ali, você já tá ajudando um monte de gente que você nem sabe. É isso, tira sua conta lá do banco tal, eu nem lembro qual banco que ela tava falando, mas você traz pra cá, porque só de você ter a conta aqui, você já tá ajudando um monte de gente, você não tá entendendo. E eu falei assim, nossa, ela nem viveu isso aqui ainda. Ela participou de um encontro que nós fizemos na segunda-feira à noite, que nós trouxemos assim de forma bem, sabe, num evento bem tranquilo, só num bate-papo muito informal, mas ela não viveu nenhuma experiência ainda dentro da cooperativa e ela já estava falando sobre isso com as pessoas, o quanto que nós transformamos a vida de pessoas por conta do resultado, a distribuição de resultado que volta para a comunidade. Só o ano passado foram mais de 3 milhões das nossas cooperativas voltadas para a comunidade, através de educação, através de projetos sociais. Então nós temos esse movimento dos comitês, né? O Comitê Jovem, que é o desafiador de trazer a juventude para dentro, a nova geração, para entender qual é o nosso propósito, mas a gente tem um movimento muito forte com as mulheres também, né? Porque se nós pegarmos hoje quantas instituições que a maioria elas são fugiu o termo. Homens? É feita a gestão por homens, né? Sempre são os homens que estão no poder. Mas cadê as mulheres? Então, nós tivemos esse olhar desde 2017 com o nosso comitê. De 15 que nós tínhamos nos conselhos, a gente tinha uma mulher só. E hoje já não. Hoje a gente já tem um equilíbrio, metade mulheres e metade homens, porque a gente precisa disso. Não é que as mulheres vão... a gente quer que as mulheres sejam todas conselheiras, tenham um conselho formado só por mulheres. Não é isso. A gente precisa do equilíbrio. E é uma coisa que eu trago muito, assim, equilíbrio. A gente precisa das mulheres quanto dos homens. Não é para ser a maioria, não é para falar que a mulher é melhor que o homem. Em nenhum momento. Não é o feminismo. Não é o feminismo aqui. É o equilíbrio. Por quê? Porque a gente tem as características femininas, tem as masculinas. Naquele livro Liderança Shakti, não sei se você já viu, ele é maravilhoso porque ele fala muito disso, do equilíbrio do feminino e o masculino. E isso numa gestão faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Então, quando a gente traz esse movimento de mulheres, é para mostrar e trazer para elas que elas podem muito mais, para a gente trabalhar também dentro dos comitês, a gente trabalha o autoconhecimento, trabalha esse networking com outras mulheres também, né? O que a gente está fazendo de diferente, o que a gente pode proporcionar para elas. E eu tenho muitas histórias, mas não é nenhuma, nem duas, nem 3 histórias de mulheres que tiveram suas vidas transformadas através do Comitê Mulher. E assim, vocês empoderam também as mulheres, né? Trazem também, resgatam as mulheres em vulnerabilidade, né? Com esses projetos. Porque esse é o nosso intuito, de trazer, além da formação das mulheres em específicos, que são do comitê, mas para que elas tenham olhares assim, voltados para outras mulheres. Como é que eu transformo? E essa carta aqui, quando a gente fala da parte de invisibilidade,
é quando tem muitos projetos olhando para isso. Nós tivemos um projeto uma vez com uma chefe de cozinha que o sonho dela era ser palestrante. E hoje ela tá lá nos Estados Unidos, ela foi para Pensilvânia junto com a família dela. Eu sinto muita saudade dela, Silvia Boff. Te amo. Eu tenho muita saudade dela. E foi num encontro informal. Eu tinha com uma amiga minha, a gente tinha ido comprar algumas coisas para a cooperativa em outro município. E ela estava lá fazendo aqueles videozinhos, né? Ensinando culinária numa loja de coisas de cozinha. E eu falava assim, gente, eu acho tão lindo, porque eu sou apaixonada na parte de gastronomia também, na cozinha, tudo. E eu ficava assim, gente, que lindo ela fazendo as coisas e tal. E ela viu que eu fiquei olhando para ela e tal. E a gente começou a conversar do nada. E ela viu que eu era de cooperativa e tal. Ela falou assim, olha, escuta, se precisar de alguma coisa, eu trabalho com mulheres. E eu nem tinha falado nada. Daí eu falei assim, como assim? Não, eu falei, mas você é palestrante? Sou palestrante. Ela não era palestrante. Ela mentiu pra mim, assim. Ela sabe disso, a gente contou essa história muito, né? Ela queria ser palestrante, que o sonho dela era ser palestrante. Ela era uma chefe, mas ela queria ser palestrante. Eu falei, tá bom, passa seu contato, vamos conversar. Eu falei, quer saber? Vou testar ela primeiro no Comitê Mulher, são poucas integrantes, vou ver como é que ela vai e depois eu levo isso para outras mulheres, né? A intuição gritando. Você sabe, né? Tem lá, né? Faz um teste. Eu trouxe ela para o comitê, nós começamos... A hora que ela abriu a boca e começou a falar, porque daí ela trouxe histórias da vida dela. O quanto que ela também teve muitas dores, ela também teve que se transformar, ela também deixou as coisas para cuidar dos filhos, para cuidar da casa, do marido. Então, ela trouxe muito isso, porque às vezes quando a mulher está vindo muito para o profissional, a família fica de lado e a gente precisa saber conciliar isso. Tá, eu sou uma profissional, mas eu tenho meu marido, eu tenho os meus filhos, como é que faz isso? E ela começou a trazer essas histórias. Eu falei, então tá, vamos fazer um teste, vamos levar para os nossos municípios. E daí a gente pediu para que essas mulheres olhassem para mulheres que estão assim, dentro de casa, que tiveram que deixar as suas carreiras, os seus empregos, a partir do momento que viraram mães. E tem mais aquelas histórias dos maridos que não deixam as mulheres trabalhar fora, não. Você vai ficar em casa para cuidar dos filhos. E daí? Mas tudo tem que depender do marido? Eu preciso comprar alguma coisa. Escuta, marido, eu preciso de dinheiro para comprar tal coisa. Olha, ela não tem essa autonomia. E a gente precisou falar, vamos ter um olhar para essas mulheres. Nós impactamos 300 mulheres lá no Paraná. Nós levamos esse curso, a gente trouxe como um curso para aprender a fazer bolos, para elas terem essa renda uma renda sem sair de casa. Uma renda sem deixar de cuidar do filho, sem cuidar do marido, enfim, para que ela pudesse ali se reinventar. Ana, você que é emocionada... já viu, né? Se a gente começa a contar as histórias que nós vivemos em cada um dos municípios que nós passamos, você ia sair lá também assim desidratada, né? Aos prantos. Aos prantos, porque aquele simples dia de ensinar a fazer bolos foi muito transformador na vida de muitas mulheres. Muitas mulheres. Nós tivemos... Não começa a chorar, porque senão eu também vou junto, tá? Mas é que eu já conhecia essa história e eu lembro quando você contou, né? Eu via naquele evento também a transformação de muitas mulheres. E eu acho que é mais uma coisa, assim, que a gente se conecta nessa questão dessa missão, né? Eu tô aqui como, né, coadjuvante também, dando voz a várias mulheres, né, como você aqui, que para atingir várias outras mulheres, pra gente resgatar elas, porque eu acho que essa autonomia, né, essa autonomia financeira, ela traz uma liberdade para a mulher escolher como ela quer viver a vida dela. E muitas vezes, muitas mulheres acabam até presas em casamentos que não são felizes, né? Em abusos por não ter essa autonomia financeira, né? E isso é muito tão triste. Então, mas e assim, não foi só na autonomia financeira. Esse curso, ele veio assim, foi um presente de Deus. E o tempo inteiro eu falava assim que para Deus, que eu sempre conversei e agradeci muito Ele por todos os momentos que a gente viveu. Desde o dia que eu tive que ir para esse município para comprar as coisas, do dia que ela apareceu na minha vida. Então, assim, como era um desejo dela, eu falo, o universo sempre se encarrega de fazer com que chegue isso tudo junto, né, no momento certo. E o quanto que isso mudou a vida de muitas mulheres. Mulheres que estavam com depressão, que conseguiram sair da depressão.
mulheres, uma específica que chamou muita atenção nossa, que foi muito impactante. Ela tinha acabado de perder a filha por suicídio. Nossa. Foi o dia assim, mais pesado que nós tivemos, que ela falou, ela estava quietinha o curso inteiro. Uma senhorinha, o curso inteiro ela estava lá, todas aquelas mulheres e conversando, porque um monte de mulher junto, com doces e bolos e falando. Então é muita conversa, aquela energia boa. E essa senhorinha quietinha lá o curso inteiro. E a chefe estava sendo avaliada. E ela falava, eu preciso dar o meu melhor, porque senão a Patrícia não me contrata mais. A Patrícia não me contrata mais. E daí ela estava incomodada com aquela senhorinha, que ela falou assim, nossa. E era, acho que logo no começo do curso, ela falava assim, ela não vai me contratar mais porque ela ali não tá gostando, ela vai falar mal e não sei o quê. E ela quieta, a senhora estava quieta o curso inteiro. No final, a hora que essa mulher levantou, meu Deus do céu, daí ela chegou lá e falou assim, olha, eu perdi minha filha, fazia pouco tempo. Vou pegar meu óleo para me ajudar aqui, porque vou segurar. Eu perdi minha filha por pouco tempo, por suicídio, e eu não estava saindo da minha casa. Eu estava deitada todos os dias porque porque há pouco tempo ela tinha perdido o marido. Então ela perdeu o marido, porque ele estava muito doente, que ela cuidava do marido. E em pouco tempo ela perdeu a filha por suicídio. E ela falou, eu não estava saindo da minha casa, eu estava deitada na minha cama o dia inteiro, que eu não tinha força para levantar. E alguém da nossa cooperativa foi lá e falou assim, a gente precisa trazer ela para ela poder distrair um pouco. E ela falou assim, e quando eu cheguei aqui, eu achei que eu não ia dar conta, mas hoje foi o dia que eu decidi me reerguer novamente. Hoje, esse dia foi transformador na minha vida. A partir de hoje, eu não vou ficar mais naquela cama, eu não vou ficar mais naquela casa. E daí, na sequência, ela já abriu um restaurante com o filho dela, ela tá trabalhando de cozinheira nesse restaurante, lá em Jandai. Então, assim, ela deixou todo mundo paralisado, assim, mas o quanto que aquele dia, um simples curso de fazer bolo, mas com todas aquelas mensagens que a chefe traz, porque eu falo que ela tem um contatinho com Deus, assim, sabe? Quando Deus vai mandando o que ela precisa falar, aquilo mexeu muito com ela e mexeu com todas as mulheres. Então não é só sobre autonomia financeira, sim, mas é sobre como é que a gente se reergue depois de tanta coisa ruim que aconteceu na vida das pessoas. Sim, e o interessante também é que você deu voz a essa mulher que não era palestrante, mas tinha uma palestrante dentro dela. Tinha. E isso ela levou pra vida, assim, sabe? E eu falo que eu sinto falta de trazer ela de novo. E ela falou que vem esse ano, volta pro Brasil. Eu falei, vamos combinar uma agenda que se a gente consegue fazer alguma coisa. Traz ela nesse pra cá. envolvimento com as mulheres. Ela não veio pra São Paulo, não tinha dado certo ainda. Eu falei, mas a gente vai pra São Paulo. A gente vai, então assim. E lá também ela teve muitos desafios, né? A gente conversa de vez em quando, mas ela também teve muitos desafios. Mas ela é a pessoa de ser esse canal, de trazer outras mulheres. Então quando eu penso, Patrícia, eu sempre pensei que não fosse eu que talvez transformasse a vida das pessoas, mas eu fosse esse canal de trazer pessoas que pudessem transformar a vida de outras pessoas. É como eu me sinto aqui também. Exatamente. Então, assim, eu sou o canal para poder proporcionar isso. Não que seja eu. Não é a Patrícia que vai fazer nada. É a pessoa que vem para que leve essas informações para outras mulheres. A gente só está aberta, né, para ser usada para essa missão. Para essa missão. Então eu já percebi que essa é a minha missão, de ser esse canal para poder levar isso para que essas mulheres que estão precisando, e não adianta, né? Sempre vem, né? Sim. Sempre vem. A gente não precisa buscar. De alguma maneira essa informação vai chegar e vai vir as pessoas certas ali para aquele momento. Aqui no podcast eu sinto muito isso, que às vezes eu penso numa pessoa, aí de repente não dá certo, aí de repente vem outra na minha cabeça e na mesma hora dá certo. Não é? E eu falo toda vez, falo, Deus, me ajuda, me traz as pessoas que eu tenho que trazer aqui pra gente poder realmente levar a mensagem para outras mulheres que vão assistir esse podcast. Então a gente é conectora. É isso. E é lindo. Ai, obrigada, eu fiquei muito feliz de receber aqui hoje, de ter dado certo, né? A gente sabe que tudo tem a hora certa para acontecer. Tem. Né? E tenho certeza que vai acontecer ainda várias coisas maravilhosas. Eu que agradeço, um ambiente super gostoso, super acolhedor. E assim, é muito bom a gente levar essas informações para outras pessoas, né? Com o que a gente faz, o que a gente pode levar. Então eu tô muito feliz também por estar aqui.
Ah, obrigada.